Provavelmente nos últimos meses, o nome mais comum que a gente lê nas notícias internacionais a respeito de economia é o Federal Reserve. Mas afinal de contas, o que é essa instituição e por que ela é tão importante não só para a economia dos Estados Unidos, mas para a economia global? Bom, é esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas caso você não me conheça, meu nome é Guilherme Moraes, sou analista CNPI aqui da equipe da VG Research. E antes da gente começar, claro, o nosso conteúdo, já te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, pois a cada dia tem sido criado mais conteúdo aqui para você e bora para mais um vídeo. O Federal Reserve, de modo mais simples possível, é o Banco Central dos Estados Unidos. E além do nome Federal Reserve, é muito comum nós lermos apenas a sigla Fed, que também representa o Federal Reserve. E a sua função básica, de como todo banco central, é a de supervisão do sistema bancário e definição da política monetária do país. E como que um banco central atua de forma a definir a política monetária de um país? Bom, o seu principal compromisso é sempre manter a inflação dentro da meta estipulada para o país, que no caso dos Estados Unidos é manter uma inflação de até 2%. Então aqui a gente já começa a entender o desafio e por que as notícias têm sido cada vez mais em cima do Fed. Uma inflação de aproximadamente 8%, como a gente tem visto nos últimos meses nos Estados Unidos, não é comum, e isso mostra o tamanho do desafio que o Federal Reserve tem de trazer uma inflação de 8% para 2%, sem causar uma recessão ou uma piora muito grande na economia. Bom, e como que o Federal Reserve ele atua na economia de forma a manter a economia o máximo aquecida possível, com o máximo de emprego, mas sem subir tanto a inflação? A principal ferramenta é a taxa de juros. E como que um banco central atua nesse sentido? Quando o banco central quer estimular a economia, ele reduz a taxa de juros. Ou seja, ele deixa o dinheiro mais barato. Fica mais fácil você financiar, fica mais fácil uma empresa crescer através de novos empréstimos, porque o dinheiro está mais barato. Então, é menos juros para você poder pagar para um dinheiro que você pega emprestado. Caso o Federal Reserve queira travar um pouco mais ou frear um pouco mais o estímulo desse consumo, ele aumenta a taxa de juros, porque o dinheiro vai ficar mais caro e o estímulo para a compra, tanto de empresas como de pessoas, fica muito menor. Bom, outra forma importante que um banco central tem para poder atuar na economia é através da compra ou venda de títulos públicos. Quando um banco central ele compra, ou seja, ele está injetando dinheiro na economia, ele está aumentando a liquidez e pondo mais dinheiro na economia para circular. Dessa forma, ele estimula a economia também. Caso ele venda, ou seja, ele diminui o dinheiro circulando e tenta frear um pouco a economia através da venda de títulos públicos. Então aqui a gente já entende que pelo Fed estar cuidando da maior economia do mundo, as decisões e as falas de seus representantes afetam sim a economia global, pois com um mundo cada vez mais conectado, a maior economia do mundo, claro, se ela está bem ou se ela está mal, ela vai influenciar vários países do mundo. Bom, então a gente tem que as principais funções são basicamente 5 que o Fed tem de cumprir. A primeira é conduzir a política monetária do país para promover o máximo emprego, preços estáveis e taxas de juros moderadas. É tudo isso que a gente conversou anteriormente. O Federal Reserve vai atuar com a taxa de juros e a compra e a venda de títulos para deixar a economia dos Estados Unidos o mais aquecida possível, sem gerar inflação para a população. Outra forma importante é promover a estabilidade do sistema financeiro. E aqui basta lembrar um pouco da crise do subprime, como é a estabilidade do sistema financeiro. É deixar os bancos, basicamente, atuando de forma saudável para que a economia possa girar e continuar crescendo. Mas quando ela está mal, por exemplo, basta a gente lembrar do socorro que o Fed fez em 2008 para a seguradora AIG. Então ele está promovendo a estabilidade de certa forma, pois se a AIG quebrasse, assim como aconteceu com o Lehman Brothers, a crise do subprime poderia ter sido muito pior. Então ele atua de forma a manter o sistema financeiro o mais estável possível. Outra forma é promover a segurança e a solidez das instituições individuais, que também acaba entrando, como a gente conversou nesse exemplo. Bom, outros 2 pontos importantes com relação às funções do Fed é de promover a segurança e eficiência do sistema de pagamento e liquidação, ou seja,
tem de dar segurança para as pessoas transacionarem o seu dinheiro. Basta a gente pensar aqui no Brasil como que o Banco Central também atua com relação à segurança dos bancos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, e outra forma importante é a de promover a proteção do consumidor e desenvolvimento da comunidade. Ou seja, é também de manter a economia girando. Então, uma das funções é manter a população também trabalhando e consumindo cada vez mais. Uma forma que o Fed também atuou, a gente viu isso de forma bastante forte na pandemia, foi a injeção de liquidez e de dinheiro, os vários e vários trilhões de dólares que foram criados para poder manter a economia girando quando a gente teve o auge da pandemia. E quando a gente vê o Fed, de forma resumida, a gente tem essa imagem. A gente tem o Fed aí no número 1, na parte de cima, as três entidades que constituem o Fed, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e suas principais funções, essas 5 funções que a gente conversou anteriormente, que formam a base do Federal Reserve. Bom, então vamos conversar agora sobre a sua estruturação. A gente sabe que o Banco Central dos Estados Unidos ele atua de forma descentralizada. Ele é composto basicamente por 12 distritos que são descentralizados. Então são pequenos sistemas que unidos ele formam esse órgão que é chamado de Federal Reserve. Mas para poder tomar conta desses 12 distritos, um deles é considerado como supervisor, que é como se fosse o chefe de todos os bancos que formam o Federal Reserve, que é hoje o de Nova York, e provavelmente é essa carinha que você conhece quando a gente vê a fala do Federal Reserve, a cara é do Jerome Powell, que é o atual presidente do Federal Reserve. E a gente vai ver no mapa aqui à frente que os limites distritais desses distritos não são baseados nas divisões por estados, mas são de forma a separar as regiões comerciais que eram predominantes em 1913. Bom, nessa imagem a gente vai conseguir entender bem o que eu falei aqui anteriormente. A gente vê que as divisões dos distritos não respeitam necessariamente as divisões dos estados. Basta a gente ver aqui em verde e roxo, entre o número 10 e o 11, que a divisão não é perfeita entre um estado e outro. Então, foi uma convenção adotada anteriormente, onde foram divididos esses distritos que unidos formam o Federal Reserve. E quais são essas entidades do Fed? A gente viu naquela primeira imagem que tinham 3 entidades importantes que reunidas compõem o Federal Reserve. E agora a gente vai conversar a respeito de cada uma para entender como é a atuação de cada entidade dessa e como ela unida faz a economia dos Estados Unidos girar. A primeira é a Federal Reserve Board of Governors. É basicamente um conselho de governadores que está sediada em Washington, formada por 7 membros nomeados pelo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, atualmente, esses 7 membros foram nomeados pelo presidente Biden e compõem esse conselho de governadores. E basicamente esse conselho orienta a operação do Fed para cumprir as leis e as regras. Ou seja, são 7 membros nomeados que conversam entre si de forma que as regras da economia dos Estados Unidos estejam em dia para que a operação do Fed seja a melhor possível, estimulando a economia sem gerar inflação. Outra instituição do Fed são os bancos do Fed, ou Federal Reserve Banks, que são basicamente os distritos que a gente viu anteriormente. Então são 12 bancos regionais que formam esse conselho e que basicamente é constituído por 9 membros que atuam de forma independente. Bom, aqui a gente tem que ele é basicamente o elo do Fed com o setor privado. Então, cada distrito vai ter esses representantes, onde ele vai ouvir a economia, ele vai ver como que está atuando cada região dos Estados Unidos e reúne tudo isso para entender o contexto do país dos Estados Unidos, como que está andando a economia e quais ações devem ser feitas para melhorar cada vez mais a economia americana. E um documento muito importante que a gente tem acesso aqui é o famoso livro bege do Fed, onde cada banco ele reúne essas informações de emprego, da economia, da população, como ela está evoluindo em cada região, reúne isso para entender de forma melhor como está o contexto americano para a sua economia. E, por fim, a instituição, a entidade mais emblemática que a gente mais conhece do Federal Reserve é o Federal Open Market Committee, que é o Comitê Federal de Mercado Aberto, de forma traduzida, que é basicamente a reunião do Fed, que a gente ouve a cada 45 dias, que acontece de forma que todo o mercado sempre fica atento. Então, basicamente, a gente pode comparar o FONC com o Copom.
é aquele grupo que reúne para poder definir a política monetária nacional baseado naquele compromisso de manter a inflação no controle. Ele vai escolher a taxa de juros, vai determinar a compra ou a venda dos títulos públicos, então é através dessas reuniões que acontecem a cada 45 dias que o Fed vai definir a Fed Funds Rate, que é a taxa de juros nos Estados Unidos, e essa composição de ativos, ou seja, a compra e venda desses ativos nos Estados Unidos. Então, provavelmente é o que você conhece como Fed, é apenas uma dessas entidades, que é o FONC. Já aqui, concluindo, esse FONC ele é composto por 12 membros votantes, e como que é reunida essa equipe? São 7 membros do Conselho de Governadores, que o presidente Biden, no caso, escolheu, mais o presidente do Fed do Banco de Nova York, que é atualmente o Jerome Powell, e mais outros 4 dos 11 presidentes dos bancos dos distritos que são além de Nova York. E que eles vão rodando aí com mandatos de um ano cada um, então a cada ano vai trocando esses 4 membros que formam o Conselho do FONC. Bom, a gente já viu que o Federal Reserve então é importante para a economia mundial por isso, porque ele define e referencia tudo que é importante para a economia dos Estados Unidos. E isso reflete, claro, de uma maneira geral para todo mundo. Então, claro que toda reunião é sempre muito observada por todo o mercado e o Federal Reserve, sim, é muito importante para toda a economia do mundo e não só dos Estados Unidos. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo nesse vídeo e, claro, curte e compartilha com seus amigos para que a gente possa difundir mais educação e mais conteúdo para cada vez mais pessoas. Um abraço, pessoal, e até a próxima.